Olá, hoje eu vou falar com vocês sobre o livro Sobrevivendo no Inferno, que é o álbum dos Racionais de 1997. E esse álbum virou livro quando passou a ser leitura obrigatória da Unicamp. E foi uma experiência bastante interessante conhecer esse livro, porque eu não sabia nada sobre o assunto. E confesso que isso me deu tanta coisa para pensar. E por isso eu te convido a assistir esse vídeo até o final, fazer junto comigo essa reflexão. E, gente, se meus vídeos te ajudam de alguma forma, se você gosta do conteúdo que eu preparo para você, considere se inscrever no canal, deixe aí o seu like, compartilhe com seus amigos. E chega de enrolação. Primeiramente, vou falar da estética do livro, que é um aspecto importante. Essa é a capa, na qual você observa alguma simbologia. As cores aqui não estão completamente fiéis ao original, mas você observa o fundo preto. Aqui nós temos uma cruz dourada e você vê que esse Racionais MCs está escrito numa fonte diferenciada, na cor vermelha. Aqui é só a etiqueta da biblioteca, tá, gente? Não reparem nessa parte. Aqui embaixo está Sobrevivendo no Inferno. E aí você abre o livro e você observa essa foto. Alguém está segurando uma Bíblia. E isso mostra que o livro ele tem toda uma analogia com a Bíblia, até porque nós temos essa beirada aqui, que é toda dourada, como se fosse aquele material da Bíblia mesmo, que é dourado. Ao longo do livro, nós encontramos outras fotos com essas referências a templos religiosos, que você pode observar aqui ao fundo. Mais algumas páginas e nós encontramos trechos de versículos do Salmo 23. Refrigere minha alma e guia-me pelo caminho da justiça. E mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Outra edição possui o versículo impresso na própria capa, isso mostrando como faz referência com essa mitologia cristã. E você já deve imaginar que nada disso é por acaso, pois tudo está totalmente interligado ao conceito do álbum. E precisamos sempre lembrar da intertextualidade, esse diálogo que haverá entre as letras das músicas e dos textos bíblicos. Observamos isso em Gênesis, também o título da música, versículo 3, capítulo 4 e várias outras. E, seguindo com o livro, nós temos um prefácio com o título Evangelho Marginal dos Racionais MCs. Foi escrito pelo professor Acauã Silvério de Oliveira. Eu sugiro que você leia se você for candidato ao vestibular da Unicamp. Mas eu fiz um apanhado geral aqui das ideias dele. Em 1997, os Racionais MCs já eram considerados um dos grupos mais importantes no cenário hip-hop nacional. Nesse prefácio, nós encontramos 3 episódios violentos contra a população periférica que ocorreram naquela época. O Massacre do Carandiru, em 2 de outubro de 1992, quando 111 detentos morreram. 23 de julho de 93, Chacina da Candelária, 50 crianças de rua foram atacadas pela polícia. Esse fato deixou 8 mortos e vários feridos. E por fim a Chacina de Vigário Geral, quando 21 pessoas foram mortas pela polícia e nenhuma possuía ligação com o tráfico. Segundo o autor, essas ações constituem um processo de gerenciamento da miséria por meio da violência. E infelizmente nós sabemos que as coisas vêm piorando nesse sentido de uns anos para cá. É só lembrar da chacina de Jacarezinho, quando 28 pessoas foram mortas, sendo que 13 delas não eram nem investigadas. Esse fato aconteceu em maio de 2021. O músico Evaldo Rosa morreu também recentemente com 80 tiros disparados pela polícia quando ele estava passando pelo local juntamente com sua família. E no mesmo evento morreu Luciano Macedo, um catador que tentou ajudar o músico.
Ainda temos recentemente o caso da menina Ágata, que morreu por uma bala perdida, e mais várias outras crianças que estão sendo mortas da mesma forma e que não aparecem na mídia. Então, antes de sairmos gritando que bandido bom é bandido morto, é importante nós refletirmos sobre quantas pessoas morrem todos os dias sem sequer serem bandidos, e ainda que fossem, aí você completa a frase como você achar melhor. O fato é que esses acontecimentos da década de 90 impulsionaram a criação desse álbum, que leva o grupo a uma projeção nacional, vendendo 1,5 milhão de cópias e atingindo todos os estratos sociais. Prova da relação do álbum com esses fatos é a faixa 7, dentro de um contexto de 12 faixas, que traz a música Diário de um Detento. A música tem como autor Jocenir, alguém que nunca matou ninguém, nunca fez nada de errado, mas foi confundido com o irmão e por isso ele foi preso. Um dia o Mano Brown foi visitar conhecidos lá no Carandiru e esse texto chegou até eles, essa música escrita pelo Jocenir. O Jocenir não estava no local quando houve o massacre, mas ele conviveu com vários detentos que estavam e por isso ele pôde fazer vários registros. E essa música ela foi escrita então por várias mãos, porque o Mano Brown se inspirou no texto do Jocenir. Depois da música pronta, ela voltou para o Carandiru, várias pessoas olharam, deram suas opiniões. As letras do álbum são claramente de denúncia social, política e econômica. Temos uma fala da periferia para a própria periferia. E por isso as letras são em primeira pessoa, lembrando da questão do lugar de fala. E esse movimento criou a consciência do sujeito periférico, o morador da periferia que conhece a sua condição e age politicamente a partir desse lugar. Segundo o professor Acauã, a forma escolhida para passar a mensagem para os periféricos traz um modelo ético, onde o criminoso tem a oportunidade de passar seus conhecimentos a partir das experiências que ele teve, mas sem com isso fazer apologia ao crime, pois nas letras dos raps o criminoso sempre tem um final trágico, como se a dizer que a vida bandida não tem futuro. O álbum mostra que apesar do condicionamento social que empurra os periféricos para a vida do crime, existem outras escolhas, como a do trabalho, a do estudo, por exemplo. Para isso é criada a figura do pastor marginal, aquele que almeja conseguir a paz de forma violenta. Essa referência encontramos na música Diário de um Detento, portando uma Bíblia velha, uma pistola automática e um sentimento de revolta, conforme Gênesis. Esse pastor marginal acolhe seus irmãos e os guia pelo vale das sombras a partir da palavra divina. Palavra essa que é construída por toda a comunidade de irmãos para que eles sobrevivam no inferno. E daí vem essa analogia com a Bíblia, tanto por meio das letras como por meio da formatação do livro, com todas essas referências já mencionadas. O discurso é de aceitação e acolhimento mesmo do criminoso, mas também de rigor, pois a salvação da alma depende que o sujeito se comprometa a andar pelo certo. O disco é estruturado como se fosse um culto, ainda conforme o professor Acauã nos ensina. Então, de início, nós temos o canto de louvor e proteção direcionado ao santo guerreiro Jorge da Capadócia. Depois, na segunda faixa, nós temos a leitura do Evangelho Marginal, com Gênesis. Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, as putas. Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática, um sentimento de revolta e tô tentando sobreviver no inferno. Percebemos o nível de oposição, as coisas que Deus deu, que são todas boas, e o que o homem criou, que são precárias ou até ruins. Também é importante que você perceba a variante linguística, em que o eu lírico não se importa de usar a concordância da maneira correta, seguindo a norma culta,
talvez por falta de instrução, pensando na questão do eu lírico, ou talvez porque seja menos importante se preocupar com a língua portuguesa quando eles já têm tantos problemas. Em seguida vem a pregação, explicando os sentidos da palavra divina. Então temos a canção, capítulo 4, versículo 3. Esse rap é bem longo e eles falam de muitas coisas aqui relacionadas à periferia. Há um diálogo supostamente entre dois eu líricos em que um menciona que dois rapazes estão chamando e o outro fala: não dá trela para esses daí não, eles são usuários, são criminosos. E o outro responde: tudo bem, mas quem sou eu para julgar? Ninguém é melhor do que ninguém. Em seguida eles começam a conversar sobre um preto tipo A, o cara todo certinho, que buscava a menina na escola, namoradinha, fazia tudo certo, tinha um emprego, mas começou a andar com os boyzinhos no shopping. Provavelmente ele virou um traficante, começou a fazer as coisas erradas e no fim ele estava com a vida acabada, pedindo dinheiro no farol, tentando sobreviver com menos de R$1 que ele pedia para cada pessoa no farol. Falam também da ilusão do consumo, quando muitos acabam se perdendo na vida porque querem comprar as coisas que são anunciadas em outdoors, TVs, jornais. E aqui é importante frisar que nós percebemos o conceito da polifonia, que são essas várias vozes que nós percebemos nos textos. A voz de um eu lírico, a voz do companheiro, as vozes sociais. Enfim, o sentido da polifonia é esse, as várias vozes. Isso pode ser uma questão importante para a Unicamp. Em seguida nós temos os testemunhos das almas que se perderam para o diabo. Então nós temos os raps Tô Ouvindo Alguém Me Chamar e Rapaz Comum. Então na primeira é narrada a história de um rapaz que já começou a vida como assaltante, sempre dizendo que ia parar, depois dessa eu vou parar, mas ele acaba continuando. Ele tinha como companheiro o Guima, que no momento da narrativa está preso. E esse eu lírico fica sabendo que alguém quer matá-lo, porque os outros parceiros ali da gangue acham que ele que denunciou o Guima para a polícia, que ele ficou com o dinheiro do assalto. E para fazer um contraponto entre a vida bandida dele e uma vida honesta, ele cita a história do irmão que está com um bebê novo, um irmão que estudou, que fez direito e que agora está com a vida boa, resolvida, está numa carreira de sucesso, constituiu sua família, para mostrar então que cada um seguiu um caminho. E por fim, ele é baleado por dois garotos com uma arma que ele reconhece que era do Guima, seu antigo companheiro. Em Rapaz Comum também ele narra uma série de acontecimentos, mas o foco principal é quando ele diz que ele sente que ele está sendo levado por alguém, porque ele foi baleado, ele sente a roupa grudando no corpo e esse eu lírico vai morrer, ele chega a óbito. Depois nós temos o interlúdio musical, que é esse fundo que você pode ouvir, que é como se fosse uma pausa para velar os mortos. Mas em algum momento essa pausa também será interrompida pelos sons de tiros, pois nós temos a pregação ou a mensagem central que envolve o massacre do Carandiru com o rap Diário de um Detento. A letra fala sobre as expectativas de um detento, como se ele estivesse detalhando a sua rotina no dia em que acontece o massacre. Percebemos as críticas em várias partes da canção. Eu achei interessante uma parte em que ele narra como se fosse a fórmula de como fazer um detento. Então ele diz: cada detento uma mãe, uma crença, cada crime uma sentença, cada sentença um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas e glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química, pronto, eis um novo detento. Depois vem a reflexão, a chave para a compreensão do destino de todos e a descrição do próprio inferno. São exemplos do modo de atuação do diabo no interior e no exterior da comunidade. Para isso nós temos as músicas Periferia é Periferia,
e qual mentira vou acreditar, respectivamente. Em Periferia é Periferia, ele narra o cotidiano das periferias, mostrando como todas elas são parecidas entre si, independente do local onde elas estejam. Qual mentira vou acreditar? Esse eu lírico narra a saída à noite, ele sai para dar uma volta, então ele vai se deparando com várias pessoas, a polícia, meninas, enfim, e ele vai narrando as mentiras pelas quais ele tem que passar, e aí ele diz, né, em qual mentira eu vou acreditar. Ao final, temos um momento de autorreflexão em que ele vai pensar sobre os limites da própria palavra enunciada. Então, nós temos Mágico de Oz e a Fórmula Mágica da Paz. E para terminar, ele faz um agradecimento a todos os presentes que são os portadores da centelha divina com um salve, que retoma o ritmo da primeira música. Pessoal, então esse é o pouco que eu consigo falar dessa obra tão grandiosa, e levando em consideração que o meu objetivo é fazer os vídeos mais curtos, mais focados, e eu espero que esse conteúdo te ajude a ir bem na sua prova aí de vestibular, ou que tenha servido para você que não conhecia a obra conhecer um pouco mais sobre o assunto. Eu achei a experiência muito gratificante, fiquei muito feliz em conhecer essa obra e até a próxima!